Você pode estar vivendo um daqueles momentos em que o esforço se tornou rotina, mas o sentido parece ter se perdido. Você cumpre suas tarefas, entrega o que é pedido, mantém a disciplina, mas algo dentro de você permanece inquieto. Existe uma sensação silenciosa de que deveria haver um avanço natural, um reconhecimento quase óbvio, e ainda assim ele não vem. Não é uma revolta explícita, nem sempre é tristeza declarada, mas uma pergunta constante que acompanha seus dias e cresce nos intervalos. Por que, apesar de tudo, você continua no mesmo lugar? Se me permite uma breve pausa, gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. É de grande ajuda para que a plataforma entenda e impulsione o nosso conteúdo. Talvez você já tenha tentado racionalizar essa sensação, atribuindo-a ao mercado, à liderança, ao momento da empresa ou até ao azar. Em alguns dias, você se convence de que é só uma fase. Em outros, a comparação surge sem pedir permissão e você observa pessoas avançando enquanto você permanece. Isso gera um cansaço que não é apenas físico, mas emocional, como se o seu empenho estivesse sendo depositado em um espaço que não responde. Ainda assim, você segue, porque desistir parece errado e endurecer parece injusto com quem você é. O que quase nunca é dito é que essa experiência não acontece apenas fora de você. Ela toca camadas internas mais profundas, onde expectativas não verbalizadas, desejos de reconhecimento e necessidades de validação se misturam ao seu senso de dever. Você sente que faz o que é correto, mas não entende por que isso não se traduz em movimento. Essa incompreensão é o que mais machuca, porque ela gera a impressão de que algo está falhando, sem que você consiga identificar exatamente o que. Talvez este seja um daqueles momentos em que a vida não está negando algo, mas tentando mostrar algo que ainda não foi visto com clareza. Há processos que não se explicam pela lógica imediata do resultado, mas pela coerência do caminho. Quando certas perguntas persistem, não é para punir ou desmotivar, mas para convidar à compreensão. E é exatamente esse convite silencioso que começa a se revelar quando você se permite olhar para essa estagnação não como um erro, mas como um ponto de observação. Quando essa estagnação se repete, é comum interpretar o fenômeno apenas como um bloqueio externo, algo imposto por circunstâncias que fogem ao seu controle. No entanto, existe uma outra forma de compreender esse momento, mais ampla e menos punitiva. A ausência de promoção contínua pode funcionar como um mecanismo de reorganização interna, um intervalo que surge não para impedir seu crescimento, mas para ajustá-lo. Nada nesse processo é aleatório. Há uma lógica silenciosa operando, convidando você a perceber aspectos que o movimento acelerado normalmente encobre. Sob essa perspectiva, o esforço deixa de ser medido apenas pela quantidade de tarefas realizadas ou pelo tempo dedicado, e passa a ser observado pela consciência com que você executa o que faz. Trabalhar muito não é o mesmo que trabalhar alinhado. Quando a ação se desconecta do sentido, o cansaço aumenta e a frustração se instala, mesmo que os resultados objetivos estejam presentes. Esse desalinhamento não significa incompetência, mas indica que há uma diferença entre executar funções e compreender profundamente o papel que você ocupa naquele contexto. Esse reenquadramento ajuda a aliviar a sensação de injustiça
porque retira a ideia de punição e introduz a noção de aprendizado. A estagnação, nesse sentido, não é um sinal de falha pessoal, mas um ponto de pausa pedagógica. Ela surge quando determinadas compreensões ainda não se consolidaram internamente, mesmo que externamente tudo pareça estar funcionando. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado de um processo que exige maturação, não pressa. Quando você começa a olhar para esse momento com mais lucidez, percebe que ele oferece algo valioso, a oportunidade de observar suas próprias motivações, expectativas e formas de se relacionar com o reconhecimento. Antes de qualquer avanço duradouro, é necessário entender se o desejo de subir está alinhado com a capacidade íntima de sustentar novas responsabilidades. Esse entendimento inicial estabelece a base para todo o aprofundamento que vem a seguir, trazendo mais clareza e menos angústia sobre o lugar em que você está agora. Com o tempo, essa estagnação começa a se manifestar de formas muito específicas no seu dia a dia, ainda que você nem sempre associe esses sinais ao mesmo processo. Um dos primeiros é a sensação de esforço constante acompanhado de um vazio difícil de explicar. Você trabalha, resolve, entrega, mas não sente crescimento interno proporcional. O dia termina com a impressão de dever cumprido, porém sem satisfação real. Esse contraste entre produtividade e sentido é um indicativo claro de que algo está sendo feito sem plena integração entre ação e propósito. Outro sinal recorrente é a expectativa silenciosa de reconhecimento. Você não pede, não cobra, muitas vezes nem verbaliza, mas espera. Espera ser notado, lembrado, escolhido. Quando isso não acontece, surge um incômodo interno que você tenta racionalizar, mas que retorna. Essa expectativa não reconhecida gera frustração acumulada e, aos poucos, transforma o trabalho em um espaço de tensão emocional. Esse padrão revela que parte da motivação ainda está ligada à validação externa, mesmo quando o discurso consciente afirma o contrário. Também se torna comum a comparação constante. Você observa trajetórias alheias, mede seu esforço pelo avanço dos outros e tenta encontrar explicações para as diferenças. Pessoas que parecem menos comprometidas avançam, enquanto você permanece. Essa comparação desgasta porque desloca o foco do seu processo interno para critérios externos que você não controla. O sinal aqui não é inveja, mas confusão. A dificuldade de compreender por que caminhos diferentes produzem resultados diferentes, mesmo quando o esforço parece desigual. No comportamento cotidiano, isso pode se expressar como execução automática. Você faz o que precisa ser feito, mas sem presença plena. As tarefas se acumulam, o envolvimento diminui e a sensação de ser apenas uma engrenagem começa a surgir. Não há negligência, mas há distanciamento. Esse modo de operar indica que o trabalho deixou de ser um espaço de aprendizado consciente e passou a ser apenas uma obrigação mantida pela responsabilidade, não pelo significado. Internamente, esses sinais costumam vir acompanhados de um cansaço emocional que não se resolve com descanso físico. Mesmo em momentos de pausa, a mente continua girando em torno das mesmas perguntas. Essa persistência mostra que o processo não é superficial. Quando os sinais se repetem, eles não estão pedindo mais esforço, mas mais compreensão. Reconhecê-los é o primeiro passo para perceber que a estagnação não é ausência de movimento, mas um convite a um tipo diferente de avanço. Quando você observa esses sinais com mais profundidade, começa a perceber que eles não surgem por acaso. Eles são sustentados por processos internos que operam de forma contínua, muitas vezes fora do seu campo imediato de consciência.
Um deles é o esforço dissociado da intenção clara. Você age corretamente, cumpre o que é esperado, mas nem sempre revisita o porquê íntimo de estar ali. Com o tempo, o fazer se mantém, mas o sentido se dilui, e essa desconexão interna impede que o crescimento externo encontre base sólida. Outro processo profundo está relacionado às intenções ocultas que acompanham o desejo de promoção. Nem sempre esse desejo é consciente ou assumido, mas pode estar ligado à busca por validação, segurança emocional ou comparação silenciosa. Quando a motivação principal não está alinhada com o serviço, com o aprendizado ou com a responsabilidade ampliada, surge um desalinhamento interno. Esse desalinhamento não bloqueia por punição, mas por incompatibilidade momentânea entre o que se deseja externamente e o que se sustenta internamente. Há também um aspecto ligado à maturidade emocional diante da frustração. A dificuldade em lidar com a espera, com o não reconhecimento imediato ou com a sensação de injustiça revela camadas internas ainda sensíveis. Isso se manifesta em impaciência, ressentimento silencioso ou cobrança excessiva de si e dos outros. Esses estados indicam que determinadas compreensões emocionais ainda estão em formação e que uma ascensão sem esse amadurecimento tenderia a intensificar conflitos internos já existentes. No nível mais profundo, esse processo se conecta à dimensão espiritual da responsabilidade. Toda ampliação de posição envolve impacto sobre outras pessoas, decisões mais complexas e maior influência. Quando a consciência ainda está muito centrada no próprio esforço ou na própria dor, pode faltar espaço interno para sustentar essa ampliação com equilíbrio, ética e humildade. A estagnação, nesse contexto, funciona como um período de preparação silenciosa, onde valores e posturas estão sendo ajustados. Essas causas não atuam isoladamente, elas se entrelaçam e se reforçam, formando um processo coerente de aprendizado interno. O que você vive não é um ponto fixo, mas uma travessia. Compreender essas camadas não resolve tudo de imediato, mas muda radicalmente a forma como você se posiciona diante do momento atual. A estagnação deixa de ser um obstáculo externo e passa a ser um espaço de trabalho interno, onde o crescimento acontece antes de se tornar visível. Quando esse processo interno é ignorado, a consequência mais comum é o endurecimento emocional. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas com menos presença e mais ressentimento. O trabalho passa a ser um espaço de obrigação, não de aprendizado, e a espera se transforma em peso. Nesse estado, mesmo que uma oportunidade surja, ela tende a ser vivida com ansiedade, medo de perder ou necessidade excessiva de provar valor. A ausência de compreensão não paralisa apenas o crescimento externo, mas também limita a qualidade da experiência interna. Por outro lado, quando você começa a compreender o que esse momento está pedindo, algo se reorganiza silenciosamente. A estagnação deixa de ser vivida como humilhação ou injustiça e passa a ser percebida como um tempo específico de preparação. Isso não significa passividade ou conformismo, mas mudança de postura interna. Você continua agindo, mas com menos expectativa de recompensa imediata e mais atenção ao que está sendo desenvolvido dentro de você enquanto age. Esse entendimento revela que toda espera carrega uma direção implícita. Não é uma espera vazia, mas orientada para a maturação de valores, intenções e equilíbrio emocional. Ignorar essa direção tende a prolongar o processo, porque o aprendizado necessário não se consolida. Compreendê-la, ao contrário, acelera internamente o que externamente ainda parece parado. A vida responde mais à coerência interna do que à pressa por resultados visíveis.
As escolhas que você faz nesse período são determinantes. Escolher agir apenas por obrigação reforça o cansaço. Escolher agir com consciência amplia o aprendizado. Quando você revê suas motivações, observa suas reações diante da frustração e ajusta sua relação com o reconhecimento, cria espaço interno para sustentar novas responsabilidades. Essas escolhas não são grandiosas nem visíveis, mas constroem uma base sólida que não se perde com o tempo. Nesse ponto, fica claro que a estagnação não é um teste de resistência, mas de lucidez. Ela convida você a decidir se continuará interpretando o momento como um erro a ser combatido ou como um processo a ser compreendido. Essa decisão interna não garante resultados imediatos, mas redefine completamente a forma como você caminha. E essa redefinição é o que começa a alinhar de maneira natural o crescimento interno com as oportunidades externas que virão no tempo adequado. A aplicação prática desse entendimento começa por uma mudança sutil, porém decisiva, na forma como você se coloca diante das tarefas que já executa. Em vez de agir esperando que cada esforço seja visto ou recompensado, você passa a agir com atenção consciente ao que está sendo desenvolvido internamente enquanto trabalha. Isso significa observar suas reações, sua postura emocional, sua relação com erros, críticas e frustrações. O foco deixa de ser apenas o resultado externo e passa a incluir o crescimento interno que cada situação oferece. No cotidiano, isso se traduz em revisar intenções de forma honesta. Antes de iniciar uma tarefa, você pode se perguntar, ainda que silenciosamente, a partir de onde está agindo, do desejo de reconhecimento, do medo de estagnar ou do compromisso real com o que faz. Essa simples revisão não muda o ambiente, mas muda você dentro dele. Ao alinhar intenção e ação, o trabalho deixa de ser apenas execução e volta a ser um espaço de aprendizado ativo, onde cada experiência contribui para sua maturação. Outro passo prático é ajustar sua relação com o tempo. Em vez de interpretar a espera como atraso, você passa a vê-la como período de consolidação. Isso reduz a ansiedade e impede comparações constantes. Você continua atento às oportunidades, mas não se define pela ausência delas. Essa postura gera estabilidade emocional, permitindo que você lide melhor com o presente sem projetar constantemente sua satisfação para um futuro indefinido. Por fim, a aplicação se completa quando você assume responsabilidade pelo próprio crescimento, independentemente do reconhecimento imediato. Isso não significa se acomodar, mas aprofundar-se. Quanto mais você desenvolve equilíbrio, clareza de valores e consciência sobre seu papel, mais preparado se torna para sustentar novos espaços quando eles se abrirem. Nesse ponto, a estagnação deixa de ser um problema a resolver e passa a ser um estágio integrado do seu desenvolvimento, vivido com lucidez e serenidade. Ao chegar até aqui, você já percebe que aquilo que antes parecia apenas estagnação começa a ganhar outro significado. Os sinais, os desconfortos, as repetições e a espera deixam de ser fragmentos desconexos e passam a formar uma lógica coerente. O esforço sem consciência, as intenções não examinadas, a dificuldade em lidar com a frustração e o tempo pedagógico se revelam como partes de um mesmo processo. Nada estava isolado. Tudo apontava para a necessidade de um crescimento interno, compatível com aquilo que você deseja sustentar externamente. Essa compreensão reorganiza sua percepção do presente. O momento atual não é mais visto como um erro de percurso, mas como uma etapa com função clara no seu desenvolvimento. Você entende que nem toda ausência de avanço é negação e que nem toda espera é perda.
Há aprendizados que só se consolidam quando o ritmo diminui e a consciência se amplia. Ao integrar isso, a ansiedade cede espaço à lucidez e a comparação perde força diante do reconhecimento do seu próprio processo. O que permanece ao final não é uma promessa de resultados imediatos, mas algo mais estável: clareza. Você passa a caminhar com mais sentido, menos cobrança e mais presença. O crescimento deixa de ser uma disputa externa e se transforma em um compromisso interno contínuo. E quando esse alinhamento se estabelece, o caminho segue não por força, mas por coerência. A jornada continua, agora com compreensão suficiente para sustentar cada passo com mais equilíbrio, consciência e serenidade.